Vamos rezar. Pai, muito obrigado pela imensa e grande ajuda do seu Espírito hoje, nos guiando, nos orientando e nos ajudando. Somos muito gratos por tudo isso. Obrigado pelo seu grande poder. Construindo a tua igreja, Senhor, de uma maneira especial. Obrigado porque você ama a sua igreja e ama seus servos, seus pastores, muitos dos quais estão aqui hoje. E obrigado porque o Senhor tem algo para cada um de nós, para que possamos andar em Ti, crescer em Ti, para que nossos ministérios vão de vitória em vitória, de glória em glória. Obrigado por cada pessoa que está aqui hoje pelo Teu grande poder. Nós te damos graças, nós te louvamos. Em nome de Jesus, e todos disseram com fé e com alegria, amém. Que Deus te abençoe ricamente. Podem, por favor, agora se sentar. Aleluia. Agora, hoje, eu realmente quero compartilhar com vocês algo sobre algo que realmente vai edificar a sua igreja. Esta é uma conferência de ministério muito importante para todos. Amém. Então, eu quero compartilhar com vocês sobre algo que ajuda a edificar a igreja. E isso é verdadeira lealdade e total fidelidade. Amém? Agora, por que a lealdade é tão importante? E a fidelidade são importantes? Se você está construindo um edifício, digamos que começamos a construir esta estrutura, certo? Eu não sei se vocês conseguem ver as treliças. Estas são seções em I? Eu não sei como elas se chamam, mas são isso mesmo. Suponhamos que colocamos 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando voltamos amanhã, alguém removeu 2 delas. Aí voltamos e colocamos mais 5 ali. Então, no dia seguinte, alguém tirou 3. Tudo bem? Então, você percebe que à medida que constrói, não consegue realizar muita coisa. Porque quando você adiciona 100, alguém tira 60. Quando você adiciona mais 100. Então, na verdade, você não está adicionando 100. Você está adicionando muito menos do que 100. E é isso que acontece no ministério. Quando edificamos, acabamos perdendo muitas das coisas e das pessoas que estamos construindo. Tudo bem? Então precisamos desenvolver fidelidade. Fidelidade. Então fidelidade significa ser firme, ser constante, ser inabalável, ser inflexível e ser inalterável. Quando vejo pessoas trabalhando com o pastor Jonathan aqui e vejo você na sua igreja e você tem pessoas, a principal coisa que sinto vontade de dizer a elas é: sejam fiéis. Seja fiel. Vamos encontrar você aqui depois de 5 anos. Vamos encontrar você por aqui em 10 anos. Veja, é difícil encontrar as mesmas pessoas. Depois de 5 anos, quantos já tentaram construir a sua própria igreja e depois de 1 ano, muitas das pessoas foram embora, não é mesmo? Isso acontece somente na África? Acontece aqui também, de fato, não é? Então diga amém, pelo menos sim, tudo bem. Eu estava perguntando para as pessoas que estavam cantando se eu as encontraria aqui no próximo ano. O pessoal da música. Na verdade, da última vez que vim, era outra pessoa que estava cantando. A primeira vez que cheguei, havia outra pessoa cantando. Mas não creio que seja a mesma pessoa. Sim? Então, você sabe, é por isso que é uma pergunta. Você ainda estará por aqui daqui a 10 anos, ou talvez em 5 anos? E cada mega igreja? Existem algumas pessoas que permanecem por longas e consideráveis distâncias, mantendo-se firmes. Quantos são do Revival? Como se chama esta igreja? Reavivamento? Hoje. Quantos são daqui? Levante a mão. Ah, muito bom. Estou feliz que você esteja aqui para que eu possa pregar para você. Quero pregar para você ser fiel. Amém. Quero pregar para você ser fiel.
isso significa não mudar. Fiel e leal significa que não há mudança alguma. Nenhuma alteração é permitida, de forma alguma. Amém. E quando você não muda, você permanece sempre o mesmo, para sempre. Tudo bem? Agora, Deus vai te abençoar de uma forma muito poderosa e verdadeiramente quando você não mudar. Aleluia. Amém. E para sempre. Certo? Podemos voltar para Provérbios capítulo 20? Isso é 28. E se você realmente não se importa com a versão RV, então, ou ampliar esse RV, se você tiver, sim, perceber. Um rei que é verdadeiramente leal, é inabalavelmente verdadeiro, manterá seu poder de forma justa e duradoura. E a lealdade inabalável manterá seu reino forte e próspero. Sim, de fato, um rei leal e justo certamente manterá seu poder e autoridade sobre o reino. Certo? Você precisa ser leal como um rei. O pastor tem que ser leal. Isso significa que ele não vai a lugar nenhum. Ele vai estar por perto. Ele vai estar lá em 5 anos. Ele vai estar lá em 10 anos. Ele vai estar lá em 20 anos. Ele diz, um rei que é muito leal e também verdadeiro. Vai manter seu poder. Tantos pastores na América perderam seu poder. Eles perderam suas congregações. Eles perderam as pessoas que tinham. Eles perderam o poder. Eles tinham. Eles perderam seu dinheiro. Eles perderam sua influência. Eles perderam muito disso se foi. Porque a palavra leal é a palavra fiel. E a palavra é constante. Ser constante. Tudo bem? Significa ser constante, não mudar de forma alguma. Você sabe, muitos pastores, infelizmente, não são leais nem verdadeiramente fiéis ao seu chamado e a Deus, o Criador de todas as coisas. Nós mudamos a mensagem agora que Jesus nos deu. Nós não somos fiéis para a mensagem de Deus. Tudo bem. Mas, e é por isso que a Bíblia diz, um rei leal e verdadeiro manterá seu poder. Você está lendo comigo? Sim. Você está lendo comigo agora? Um rei que é leal e verdadeiro sempre manterá o seu poder. Olha isso. Veja, qual é o nome dele? O ministério de Billy Graham. Quanto dinheiro você disse que eles arrecadaram? 630 milhões no ano passado. Essa é a renda do ministério de Billy Graham. Bem, Billy Graham não se desviou para muitos dos jargões e termos que temos hoje em dia. Ele não se desviou para nenhuma dessas novas mensagens. Temos tantas mensagens novas sobre corredores de poder e todos os tipos de... Não sei que tipo de mensagens temos hoje. Sim. E todos os tipos de palavras. Não sei se você os obteve na Enciclopédia Britânica ou o quê. Sim. Um rei que é leal e verdadeiro. Leal e verdadeiro. Então você se pergunta, mas você não é um rei, mas você é um líder, você é um pastor, você é um ministro, você está à frente da sua igreja. Você foi designado para pregar o evangelho e para pregar a palavra, e diz que um rei que é leal e verdadeiro manterá seu poder. E a maioria dos pastores perdeu o seu poder. Eles perderam a influência. Olhe para Billy Graham. Quero dizer, basta perguntar, o que ele pregava? O que ele pregava? Qual era a mensagem dele?
Eu tenho todas as mensagens e não estou satisfeito com o Ministério Billy Graham, porque eu quero que eles publiquem todas as mensagens para que possamos tê-las. Eu não sei para quem eles estão guardando isso. Porque foi assim que aprendi evangelismo, transcrevendo as pregações de Billy Graham. Sim, foi assim que aprendi a ser evangelista. Eu aprendi escrevendo os pontos. Enquanto Billy Graham pregava número 1, número 2, número 3, número 4, eu os escrevia. Eu tenho todos os vídeos dele. Conheci-os. Onde guardam? Para quem é? Tragam isso para que possamos ser abençoados. Sim. E ele pregava sobre Jesus Cristo, o sangue de Jesus e a salvação. Lembro-me de ouvir uma senhora que foi salva. Ela estava com seu marido, que era um cara realmente louco. E ela foi salva. E ela disse que estava dirigindo um carro. E ela ouviu Billy Graham no rádio. E a mensagem era intitulada Deus provou seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ela disse que estava ouvindo isso no rádio. E ela entregou sua vida a Jesus. Esta é uma mensagem, sim, de Jesus. Então, um rei que é verdadeiramente leal e genuinamente verdadeiro, e muitos dos chamados ministros da prosperidade e pregadores não conseguiram entregar esse nível de prosperidade. Os 630 milhões em apenas um único ano, dividido por 24, dividido por 12. Vocês são estudantes de arte ou de ciências exatas e precisas, ou talvez de outras áreas de estudo, ou até mesmo de outras disciplinas. Use seu iPad e faça o cálculo 630 dividido por 12, 52 milhões por homem. E agora, alguns anos depois que ele partiu, ele morreu. Ele mesmo não está vivo para usar o dinheiro. Ele está no túmulo, mas ele manteve. Ah, sim, mesmo que seja financeiro, se você quiser usar dinheiro como medida, ele manteve um certo nível, mesmo em sua morte. Sim, o que é notável. Você não pode dizer isso sobre muitos de nós. Sim, muitos de nós só temos carros grandes. Só temos os melhores carros, mas não temos dinheiro. A igreja, o ministério, o trabalho não são nada. Estamos presidindo sobre corações e poeira. Tudo bem. Então, este é um versículo muito interessante. Um rei que é leal e verdadeiro manterá seu poder. Então, quero encorajar todos aqui. Ouçam com atenção, o poder do que vocês realmente têm em mãos é a semente. Lucas 8:1 diz, a semente é a palavra. Isso é tudo o que temos, a palavra. Nenhum de nós jamais será maior do que a palavra que estamos falando. Sim? Nenhum de nós será maior. Então somos manipuladores de palavras. É a palavra que tem poder. Então devemos confiar na palavra e apenas entregar essas palavras. Lucas 8:11, não é? Sim. É a palavra. É isso que temos. Sim, mude para a versão King James. Troque, por favor. Agora, a parábola é esta. A semente é a palavra de Deus. É isso que você é. Uma vez eu tive uma visão. Na visão, eu fazia parte da visão. E eu me vi caminhando em direção a um exército. O exército era um exército assustador. Eles usavam armaduras de metal. Eles estavam fortemente armados. E eu estava caminhando por um campo assim, e enquanto eu ia, as pessoas gritavam, eles vão te matar, eles vão te matar. Cuidado, eles vão te matar. O que você está fazendo? Você está louco. Mas continuei caminhando em direção ao exército e estava assistindo no filme. Quando cheguei até as pessoas, apenas coloquei a mão no bolso e eu tirei sementes do meu bolso. Tipo, simplesmente joguei as sementes nas pessoas e todas caíram. Fiquei tão chocado que peguei mais algumas sementes e continuei espalhando no exército e todos eles simplesmente caíram. Todos caíram como dominós.
E o Senhor estava me dizendo: ouça, a mensagem que você está pregando é poderosa. A palavra que você está pregando é poderosa. Continue pregando, continue plantando, continue semeando a semente. Sim, continue semeando a semente. Não tenha medo da Bíblia, não tenha medo da palavra de Deus. Não pense que existe algo mais poderoso ou mais fantástico do que o que temos na Bíblia e o que temos na palavra de Deus. É muito poderosa. Sim, sim. E quando eu estava estudando sobre Billy Graham, quando eu estava começando o ministério evangelístico, aprendi algo. Ele também chegou à conclusão de que a palavra de Deus é poderosa. Então, se é poderoso, se ele até lê para as pessoas, porque é a palavra de Deus, se ele lê para as pessoas, elas serão abençoadas ou curadas, ou seja lá o que for. Sim. Então você verá Billy Graham lendo as escrituras para as pessoas. Sim. Assim. E isso tem tido um efeito poderoso até hoje. Então não há necessidade de adquirir nada novo. O que nós temos como a própria e sagrada palavra de Deus é absolutamente tudo. Agora, a parábola é esta. Lucas 8:11. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. É isso que temos. Portanto, sejamos fiéis à semente. Sejamos sempre fiéis à semente. Sim, não vamos nos desviar da mensagem essencial de que Deus verdadeiramente nos deu, que Ele nos deu a nós. Qual é a mensagem principal? Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele verdadeiramente crê não pereça jamais, mas tenha a vida eterna e abundante. Amém. Essa é a mensagem. Você não pode melhorá-la. Sim, e Deus vai te dar dinheiro suficiente para continuar pregando isso até o fim da sua vida. Posso ouvir um amém? Que grande bênção. Agora, a próxima coisa que vamos considerar e examinar com atenção é Provérbios 20, versículo 28. Vamos olhar novamente na versão ERV. Amém. A lealdade inabalável manterá o seu reino sempre forte. A lealdade inabalável manterá o seu reino sempre forte. Amém. Agora, a fidelidade realmente tornará o seu ministério forte e natural. Ser constante e o mesmo. Então, se você conseguir fazer com que as pessoas sejam constantes, ou seja, se você conseguir que elas sejam realmente fiéis e que sirvam, certo? Então você pode construir um reino espiritualmente forte e um ministério verdadeiramente forte. Amém. Agora, é muito importante que você consiga fazer isso de forma consistente, porque naturalmente os seres humanos, por sua própria natureza, não são inerentemente fiéis. Sim? Naturalmente, os seres humanos não são fiéis. Essa é a natureza do homem. A natureza do homem é não ser fiel. Amém. Naturalmente, os homens são independentes. A independência começou na América. O primeiro grupo que lutou pela independência da Grã-Bretanha. Somos amém muito antes de alguém pensar nisso. Então é aqui que nasce a independência. Então é isso, né? Parece que a independência é algo muito bom. É uma cultura, e essa cultura é que eu não preciso de você e você não precisa de mim, certo? E que farei do meu jeito. Você faz do seu jeito. Ok? E eu vou servir você por um tempo. Eu estava perguntando ao pastor, quanto tempo você vai ficar aqui?
Sabe, Jesus disse, é a pessoa no computador, espero que você possa encontrar as escrituras para mim. A Bíblia diz em Apocalipse, ser fiel até a morte. Você viu essa escritura? Ser fiel, tem um livro inteiro sobre isso. Ser fiel até a morte. A fidelidade ainda é para toda a sua vida. Sim, fidelidade é para a vida toda, fidelidade para ninguém. Não tenha medo dessas coisas, você sofrerá, tudo bem. Mas sublinhe isso, por favor, seja fiel até a morte. Lealdade de fidelidade ou constância. Ele é? Ele nos dá o tempo em que você deixa de ser fiel quando você morrer. Sim, ele nos diz quando termina. Termina na morte. Ser sempre fiel, mantenha essa sua característica até morrer. Então, todas essas pessoas dizem, vou ser fiel. Sabe, se o Senhor falar comigo, é claro. Se o Senhor me disser, então vou ficar aqui até que o Espírito Santo me diga para ir embora. Uau! É um som agradável e espiritual. Vou participar do reavivamento até quando o Senhor me disser, sabe, para ir embora e assim por diante. Agora, quando você se casar, certo? Quando você se casar, sugiro que você use a mesma frase. Sabe, serei fiel até que o Espírito Santo me diga algo mais. Se ele me disser outra coisa, acho que vou conseguir fluir. Sim. Yeah. Experimente fazer isso no seu casamento e veja. Veja, você tem essas respostas que parecem espirituais, vindas de pessoas que parecem espirituais. Então, quando o Senhor me diz, fico feliz por fazer parte do ministério do pastor Jonathan e por estar aqui, a menos que o Espírito Santo, quero dizer, somos sensíveis ao Espírito. E se o Espírito disser para você seguir em frente, se a nuvem se mover, eu me movo com a nuvem. Uau! É por isso que muitos de vocês realmente não conseguiram construir ainda algo. Sim, porque veja, você não consegue construir muito com pessoas independentes que se separam. A Bíblia diz: estes são os que se separam não tendo o Espírito. Eles não têm, na verdade, não têm o Espírito. Ao invés de terem o Espírito, preferem não tê-lo. Coloque essa escritura em Judas, versículo 20 ou algo assim. Sim. É por isso que alguns de vocês estão tentando construir uma igreja. Você perdeu seus pilares principais. Os principais pilares do seu ministério se foram. Havia um líder de louvor e então ele foi embora. Quando ele liderou algumas vezes, a adoração foi agradável e linda. Ele sentiu que o Espírito se movia. De repente, sentiu que Deus estava com ele. O Espírito disse: meu filho, meu filho, meu filho, você precisa seguir em frente. Vejo nova porta, novo capítulo, novo começo. Vocês têm essas coisas na América, ir para a Tanzânia e pregar lá, porque isso não é prático, essas coisas não acontecem na América. Sim. Então, Provérbios capítulo 20, versículo 6. Veja Provérbios 20, versículo 6. Na versão King James, veja Provérbios 20, versículo 6, diz assim: muitos proclamam a sua própria bondade, mas um homem verdadeiramente fiel, quem o achará? Uma pessoa realmente fiel, quem pode encontrar? Uma pessoa constante e confiável, quem pode encontrar? Aquele que não muda, que não muda, que não muda, que disse, eu te amo, e ainda assim eu te amo. Aquele que disse, estou com você e ainda assim estou com você. Aquele que disse, vou te seguir e ainda estou te seguindo. Aquele que disse, vou te ajudar e ainda está ajudando. Aquele que disse, eu amo liderar o louvor na sua igreja e ainda está fazendo isso. Quem pode encontrar alguém assim? E então, ao invés de encorajar as pessoas a serem completamente independentes, quando Deus de fato não te criou para ser independente de forma alguma, devemos encorajar as pessoas a serem fiéis. Lembre-se, quando Jesus Cristo vier, ele vai nos recompensar por duas coisas importantes. Lembre-se, número 1,
Muito bem, meu bom e fiel servo. Muito bem, meu bom e fiel servo. Então, muito bem, servo fiel. Então, muito bem, você foi bom. E número 2, você foi constante. Você não mudou. Porque é tão fácil mudar. É tão fácil mudar. Quando o tempo passa, coloque minha escritura, por favor. Muito bem, bom e fiel. Ah, sim. Não, irmão, seja ativo. Encontre as escrituras. Certo, para mim. Quem é que está fazendo isso? Sim. Muito bem, servo bom e fiel. Gostaria de ver essa escritura. Matthew, tem alguma coisa ali? 25, sim. Um homem fiel. Lembre-se, você será recompensado por Jesus. Não apenas por ser um bom pregador, ou um bom cantor, ou um bom líder de louvor, ou um bom financista, mas um bom e fiéis como você eram confiáveis. Confiável, essa é a palavra, ele disse. Senhor, muito bem. Bom e fiel. Sublinhe, por favor. Bom e servo fiel. Tu foste verdadeiramente fiel, ou tu foste incrivelmente constante, como se nunca tivesses mudado. Tu foste sempre constante e inabalável. Então, precisamos ensinar as pessoas, precisamos educá-las e fazê-las acreditar profundamente que é uma coisa verdadeiramente boa e fundamental ser fiel, ser confiável em todas as circunstâncias e ser constante em seus princípios e ações. É uma coisa boa, é algo a que aspirar, é como dar. Sabe, uma vez que você vê isso como algo bom, você vai aspirar a isso. Então, eu quero chegar ao ponto em que eu possa doar um carro, quero chegar ao ponto em que eu possa doar 1.000, quero chegar ao ponto em que eu possa doar 10.000, que é uma coisa boa dar. E da mesma forma, é uma coisa realmente boa ser fiel, ser constante. Mas veja bem, o que temos é uma coisa muito boa para o Espírito levar você a deixar sua posição atual. Sim. Quando o Espírito chega. E a grande maioria dessas pessoas que continuam deixando seus lugares daqui para cá são apenas árvores murchas e sem vida. Porque quando você é completamente arrancado do lugar onde Deus o plantou, você está verdadeiramente acabado. Você terminou. Hoje em dia, muitas pessoas estão acabadas desde o dia em que são arrancadas e transplantadas. Esse é o fim de suas vidas e de seu ministério. É verdade. Quantas árvores conseguem sobreviver a um transplante? Quantas árvores conseguem sobreviver? Mesmo quando você transplanta órgãos no corpo, não é fácil ser aceito. Não é fácil ser aceito. Se você é um rim, é retirado de alguém e colocado em outra pessoa como rim, o corpo inteiro reage. Quem é esse neste corpo? De onde veio esse rim? E eles enviam mensagens para todo o corpo. Estamos sentindo a presença de um agente estranho. E o sistema imunológico se levanta para localizar essa nova adição. E diz, não. Sabemos que você estava em outro corpo, mas aqui você não está funcionando bem. Não queremos sua presença aqui. Então eles começam a atacar. É por isso que pessoas que fizeram transplantes precisam tomar tantos remédios para baixar o sistema imunológico. Porque a imunidade do corpo se eleva para rejeitá-lo. Não é fácil ser transplantado, tipo, eu quero só transplantar meu coração, quero transplantar meu fígado. Alguém tem que estar louco. Nós não simplesmente transplantamos as coisas, não é fácil ser transplantado. Até mesmo os órgãos do corpo não é fácil transplantá-lo. Sabe, uma vez eu conheci alguém e a pessoa estava tendo algum problema médico. Então eu disse à pessoa, olha, vou te dar vitamina C. Quero que você tome vitamina C. A pessoa começou a tomar vitamina C, porque a vitamina C realmente aumenta a sua imunidade. E então a pessoa teve que parar de repente porque essa pessoa fez um transplante de rim. E à medida que a imunidade do corpo ficava mais forte, ele lutava contra o novo rim. Sim. Quer dizer, corpos não gostam de novos membros.
quero dizer de outros lugares. Então, se você pertence ao Revival Outreach e vai para internacional, seja lá o que for, internacional, o quê? Igreja global. Sim. Sabe, eles vão dizer, olha, cara, não queremos você aqui. Volte para onde você pertence. Onde Deus te plantou. Ah, sim. Ah, sim. Você pertence a algum lugar. Deus te planta em algum lugar. Não em todo lugar. Em algum lugar. Deuteronômio capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Olhe para isso. Diz Deuteronômio 12, versículo 13. Diz, guarda-te de oferecer holocaustos em todo e qualquer lugar que vires, não em todos os lugares. Você não pertence a todos os lugares, de forma alguma. Não é em todo lugar que você faz oferendas. É em todo lugar que você adora, em todo lugar que você se senta. Mas veja o versículo 14. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, lá, oferecerás os teus holocaustos. E ali, exatamente ali, farás tudo o que eu te ordenar. Sim. Existe um lugar. Vamos analisar novamente. Versículo 13. Deuteronômio capítulo 12. Perceber. Diz, tome cuidado. Tome cuidado. Todos devem ter cuidado. Sabe, seja lá a que pertenço desde que me tornei um Cristo, ainda pertenço. Os relacionamentos que tive, eu os considero relacionamentos divinos. Nunca terminei nenhum relacionamento. Todas as pessoas que já honrei, continuo honrando até hoje. Sim, eu nunca mudei. Vi que essa pessoa é importante na minha vida até hoje. Eu não falo mais com essa pessoa. Quero dizer, estamos brigando por... você tem pastores que não falam com este, eu não falo com aquele, não falo mais com tal pessoa. Você nem pode chegar perto. Você nem pode chegar perto pela forma como saiu, se comportou, sua atitude e o que disse sobre nós. Existem pessoas assim na América? Eu estava pregando sobre isso no Quênia. Estou indo para a Tanzânia, porque eles não valorizavam o que eu dizia e me disseram que lá é a sede do que eu falava. Deuteronômio capítulo 12 diz: cuida-te para que não ofereças os teus holocaustos em qualquer lugar. Alguém me assistindo online, não é em todo lugar. Não é em todo lugar. Não é em todo lugar que Deus te chamou. Não é em todo lugar que você pode adorar e nem para todo mundo que você pode ir. É onde Deus te planta e onde Deus te coloca. É lá que você deveria estar. Mas no lugar, veja o versículo 14, que o Senhor escolherá uma de tuas tribos. Ali, nesse local específico, oferecerás os teus holocaustos. E ali, com toda a dedicação, farás tudo o que eu te ordenar. Então, é uma questão de total fidelidade. Aqueles de vocês que Deus tocou, vocês sabem. E permita-me mencionar o pastor Jonathan, porque é aqui que estou, por favor, você está aqui. Você faz parte deste ministério. Você sabe ser plantado. Esse tipo, estou aqui há 5 anos, você fica aqui por 5 anos e depois vai embora agora. Queremos pessoas que sejam fiéis até a morte. Olhe para isso. Coloque minha escritura de volta. Revelações. Não. Revelações. 210, 210, 210. Lindo. Ele está bem. É esse homem aqui? Ah, ele está lá atrás. Ó, tudo bem? Sim. Pensei que fosse esse cara. Desculpe por acusar você. Não temas nada em que hás de sofrer.
O reavivamento vos lançará na prisão, e sereis provados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel durante 5 anos, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel por 5 anos. Ser fiel até o fim do teu contrato. Não, não, não. Ser fiel até a morte. Ser fiel. Eu devo estar no seu funeral, ou você no meu funeral. Essa é a única maneira. Essa é a maneira de dizer adeus. Essa é uma maneira de dizer adeus. Sim. Vamos até o fim. Sim. E você pode ver naturalmente que não somos assim, porque Satanás, o adversário, plantou a semente da serpente. Mas o que exatamente é essa semente, afinal? O que é a semente? Sabe, existe algo chamado semente da serpente. O que é a semente da serpente? Lucas 8:11. Agora a parábola é esta. A semente é a palavra de Deus. Uma semente é uma palavra dita a você. Agora, já que Satanás, o adversário, falou com Adão e Eva, ou mais especificamente com Eva, e por conseguinte com todos nós, uma semente maligna foi plantada profundamente na raça humana. E qual era exatamente essa semente? E o que é essa semente? E o que é essa semente? A semente da serpente? A semente de Satanás. Número 1. Oferecendo-lhe a independência de Deus, ele disse: você mesmo será um verdadeiro e poderoso Deus. Por que você precisaria de um Deus quando você é um Deus? Você vai ficar grande. Tantos pastores de muitos pequenos grupos e igrejas selvagens, como os chamo, igreja que não pode crescer, a todos eles foi oferecida essa semente. E ele os ofereceu, ele disse: vocês serão como algo que nunca terão. Essa é outra coisa, algo que você nunca terá. Sim, pastores recebem ofertas de coisas que nunca se tornarão. É assim que você entrou nessa jornada? Você pertence ao lado do servo de Deus para ajudar. Precisamos de pessoas que vão ser fiéis aqui. Não por salário. Deixe-me te dizer uma coisa. Se qualquer relacionamento for baseado em dinheiro, é um relacionamento ruim, posso te garantir. Você consegue imaginar? Você só está aqui por dinheiro. Você só está aqui porque está sendo pago. Você só está aqui porque lhe ofereceram algo mais do que na outra igreja. Alguém tem que ser o azimu. No Quênia, o azimu significa que você está louco. Sim. Então, essa oferta realmente vai ser ótima. E o diabo, infelizmente, entra no coração das pessoas. Você vai ser um homem de Deus, você vai ser evangelista, você vai ser seu próprio homem. Você também vai receber um jato particular. Ei, alguém realmente tem que ser o Wazimu. Não é assim que as coisas funcionam de forma alguma. Sim, então Satanás falou com Eva e ofereceu a ela algo que ela nunca teria, algo verdadeiramente único, para pular de onde você está agora. Confie em mim, por favor. Venha. E Eva ouviu com grande atenção e cuidado, prestando muita atenção. Agora, ela fez isso desacreditando as palavras de Deus. Por favor, Joey, você pode me dar os livros sobre lealdade? Ele disse, Deus disse, vamos questionar essa mensagem. Então, a primeira tentação é questionar. Há 3 coisas. Questionar a palavra. Sim. Questionar a mensagem. Depois disso, questione o caráter da pessoa que está falando. Deus sabe que quando você comer isso, dessa árvore, desse fruto, você vai ser. Deus está tentando te manter para baixo, então, se você continuar como parte desta igreja, você vai continuar para baixo. Deus sabe que você vai ser tão grandioso. Mas eu vim para te libertar, eu sou o seu libertador, vim para te libertar, você vai ser maior.
Então, quando Satanás lança um ataque contra pastores, antes de tudo é a semente. A serpente tem essas 3 chaves: desacreditar as mensagens, ou questione pelo menos. Então, número 2, questione o personagem. Aprendi isso com Derek Prince. Ah, sim, aprendi tudo isso com Derek Prince. Questione o caráter da pessoa que está falando. Deus sabe disso. Ele quer isso. Ele é assim. Deus sabe. Ele é assim. E então, número 3, para lhe oferecer algo que você nunca terá. Sim. Pastor Jonathan, isso é uma farsa o tempo todo. Acontece, ou qualquer pessoa que esteja trabalhando por perto, esta é a semente de uma serpente para se tornar independente, para se separar. Se todas as pessoas que já vieram ao avivamento hoje, ainda estamos chegando, não caberemos aqui. Sim. Então é por isso que, veja bem, quero que você saiba que esta é a semente natural em cada ser humano. Então, se você não ensinar contra isso, todo mundo vai ser assim. Todo mundo vai chegar e dizer: o Senhor me enviou isso, o Senhor diz isso, o Senhor diz aquilo. Eu digo: uau. Lembro-me de uma vez que visitei, quando me conectei pela primeira vez com Yonggi Cho. Quando o convidei para Gana, eles não estavam interessados. Eles disseram: ah, sabe, tivemos uma experiência. E ele disse: eles foram fazer uma importante conferência em uma grande igreja em um país cujo nome começa com S. Sabe, eu realmente não quero mencionar o país para que você possa pensar em qualquer país que quiser. E todos eles estavam lá como uma diretoria. E havia esse pastor assistente, assim como o pastor Koff está ajudando aqui, ele está trabalhando ativamente aqui. Então, o pastor, um dos membros da diretoria, foi vê-lo, conversou com ele e perguntou: quanto eles estão realmente te pagando, afinal? Aqui eu quero te fazer uma oferta muito maior. E o rapaz acreditou nisso. Eu não quero dizer que ele foi um tolo, mas é isso que me vem à cabeça. Sim, ele acreditou nisso. E o rapaz aceitou a oferta. Por isso que eu te pergunto, por que você está aqui? Você está aqui por causa de dinheiro? Ou por quanto você está sendo pago? Ah, você não é uma boa pessoa. Não, 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 não. Você não é uma boa pessoa, sinceramente. Se é o dinheiro que te move, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Acredite ou não. Não existe nada de ruim acontecendo na sua vida que não tenha o amor ao dinheiro como raiz. Não há nada de ruim acontecendo na sua vida que não tenha o dinheiro como raiz em algum lugar. Sim. Você não vai acreditar, mas com o passar dos anos você verá que é verdade. Sim, veja bem, isso é verdade. O cara pegou. O cara pegou. Uma vez eu estava assistindo a TBN, acho que era a TBN ou uma das estrelas do Day, TBN alguma coisa, e havia esse líder de adoração. Eu não quero cantar a música que ele cantou, porque todo mundo vai reconhecer a música. Ele era famoso por essa música e por outras músicas. E ele descreveu como, você sabe, ele também estava em um país cujo nome começa com S. Ei, esse país. E alguém veio de um país cujo nome começa com A. E disse para esse cara: amamos adoração. Amamos é líder de adoração? Ah, eu não sabia. Sim, pense no que estou dizendo. Nós amamos sua adoração. Gostamos do jeito que você canta aquilo. É tão lindo. Por que você não vem? E ele disse que ofereceram 1, 2, 3, 4. Ele deixou seu país, que começa com S, e foi para o país cujo nome começa com A. E ele perdeu tudo. Ele perdeu o cargo. Ele perdeu o seu lugar. Ele perdeu a importância. Nunca mais ouvimos falar dele. Não cantarei a música dele. Várias músicas. Lindo. Eu sei que você quer que eu cante, mas eu não vou cantar. Esta é a oferta do inimigo para tirá-lo do seu lugar e introduzir em você um espírito de independência. Um espírito de independência. Você está me forçando a falar espanhol.
Sim. Então temos a natureza corrompida do homem, que está constantemente sendo provocada e incitada. Vamos, seja você mesmo, Judas, versículo 20. Está lá? Estes são os que se separam, não tendo o Espírito de Deus, e que se afastam da verdadeira fé. Eles não têm o Espírito Santo. Esse é o sinal de que você não está seguindo o Espírito. O verso está chegando? Judas, o livro de Judas. 19, sim, 19. Jude, 19. Sim. Estes são aqueles que se separam. Ei, cara, você pertence àquela igreja. Tem alguém aqui, você tem 20 membros, 30 membros. Você deveria estar com outra pessoa ajudando-o. Mas porque isso veio até você, a semente da serpente, vamos lá. Saia, seja você mesmo, seja grande, seja o que for. Deus te chamou, você seja lá o que for. Escute. Você está ouvindo? Todo mundo está ouvindo. Eu te peço que me escute. Escute com muita atenção. Vou dizer algo agora, não se esqueça. Nem todo mundo é um grande Paulo. Existem muitos Timóteos e Titos, mas nem todo mundo é um verdadeiro apóstolo Paulo, uma grande figura. Nem todo mundo é um apóstolo. Ninguém dizia a Paulo o que fazer, mas Paulo dizia a Timóteo o que fazer. E muitos pastores são Timóteo. Na verdade, você precisa ser orientado sobre o que fazer e continuar no ministério. Mas quando você tem alguém que é um Tito ou um Timóteo e diz, ah, sim, eu sou o meu próprio homem. Deus disse, eu tenho minha própria mensagem. E você cai de cara no chão. Sim. Essa é a razão dos ministérios em dificuldades, das igrejas em dificuldades. Muitas vezes as coisas não crescem. Mas se você ficasse no seu lugar e ajudasse e auxiliasse, tudo bem, tudo. Não por dinheiro, mas por amor. E pelo entendimento de que estamos construindo uma família. Sabe, eu pastorei uma igreja, sou pastor da mesma igreja desde os 25 anos, estou no mesmo grupo. 25 anos de idade. E agora tenho 60 anos. Acredite ou não, pareço ter 60 anos. Sim. Ok. Meio do 25, tudo bem. Você pode pastorear pessoas apenas como uma igreja, ou pode pastoreá-las como uma família, ou como um exército, ou como uma organização empregadora. Nossa igreja é mais uma família. Sim, as pessoas realmente ficam como se fossem uma grande família. E o que Jesus disse? Espero que você possa me ajudar a encontrar essa escritura. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quando eles chegaram a Jesus, sua mãe está lá fora. Sua mãe está lá fora. Ok. Sua mãe e suas irmãs estão lá fora. Eles querem ver você. E Jesus disse, quem é minha mãe? Ou meus irmãos? Quem são eles? Olhe para isso. Próximo versículo, próximo versículo. E ele olhou ao redor e disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Estes se tornaram minha família. Esta é minha mãe. Estes são meus irmãos. É isso. E é isso que vai se tornar. É isso que vai acontecer. O sangue de Jesus é maior e mais espesso que qualquer família. E porque as pessoas não entendem isso, é por isso que muitos ministérios na América estão acabados, porque era baseado na família. Sim, foi baseado apenas na família biológica. E muitas vezes a família biológica não é grande o suficiente porque não praticamos a poligamia, não temos filhos suficientes. Ó, sim. Gideão teve ao todo 72 filhos. Quero dizer, com isso você pode ter alguns deles chamados para serem pastores. Sim, mas quando você tem apenas 2 filhos, sim, talvez eles não sejam chamados. Então, na América, você tem absolutamente tudo isso, de fato. Sou eu,
minha família, minha esposa e eu, e meu filho, minha filha, meu seja o que for. E é só isso. Então, o ministério não pode continuar nesse âmbito. Olhe novamente. Coloque a escritura. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pedro não era parente de Jesus. Pedro não é primo de Jesus. Você já ouviu falar que Jesus é primo? Pedro estava conectado. Ouvi dizer que James era irmão dele, mas ele não colocou James no comando. Quem? Sim. Você está surpreso? James é seu irmão. Ele não colocou James no comando. É o Peter. James e Jonathan. Sim. Peter, então você está pensando que seu ministério é apenas um negócio familiar, algo independente. Não, há outra maneira de fazer isso. Pense nisso. Estou apresentando a você, caso você nunca tenha ouvido falar, estou lhe mostrando uma coisa. Você pode construir uma família fiel e lutar contra a corrupção antissatânica que existe na raça humana. O desejo de estar sozinho para ser seu próprio homem. Ficar sozinho para se separar. Ser apóstolo Paulo quando você não é um Paulo. Ser algo que Deus nunca pretendeu que você fosse. E como caímos de cara no chão. Porque Deus sempre pretendeu construir uma família maior do que sua família biológica. Quantas pessoas existem na sua família? Quantos são vocês? Quantos são vocês? E se você não tivesse um filho? Ah, mas você tem um genro? Ok. Muitos ministérios estão enfrentando grandes dificuldades porque eles só entendem e conhecem a sua própria independência. Fique de pé sozinho. Volte para o Salmo 95. Salmo 95. Versículo 6. Venham, adoremos com reverência e prostremo-nos humildemente, ajoelhemo-nos com devoção diante do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Criador e sustentador de todas as coisas. Pois Ele é verdadeiramente o nosso Deus, o Criador e sustentador de tudo o que existe. Versículo 7. E nós somos o povo do seu pasto, as ovelhas preciosas da sua mão, apenas as ovelhas que ele guia e protege com todo o seu amor e poder. Pois ele é nosso Deus. Nós somos o povo do seu pasto. Somos as ovelhas que pertencem verdadeiramente às suas próprias mãos. Escute, se alguma vez existiu algum animal, hein? Isso dependia totalmente e completamente do ser humano, completamente dependente em sua totalidade. Você está falando de ovelhas, não é mesmo? E Jesus nos chama, e a Bíblia nos chama de ovelhas. Somos ovelhas de suas mãos. Então, é assim que Deus vê você. Amém. Ele vê você como uma ovelha. E a partir de hoje, você deve se ver como uma ovelha mansa e não como uma serpente astuta. Amém. Você está aí? Tudo bem. Agora, Jesus disse, realmente para aquela geração de víboras. Então, ele chamou algumas pessoas de serpentes, exceto você. Você nunca será uma serpente. Agora, qual é a diferença entre uma serpente e uma ovelha? Independência. Você já viu um homem com 20 ovelhas o seguindo? Você já viu isso antes em um campo, não é? 17 ovelhas. 15 ovelhas ao redor dele. Ele está se movendo. Elas também estão se movendo. Você já viu um homem em um campo com 17 cobras ao redor dele?
As cobras estão felizes, as cobras estão fluindo, as cobras estão seguindo em frente e dizendo: eu estou com você para sempre. A cobra está dizendo: eu dependo de você, eu gosto de você, quero estar com você, vou ficar com você. Não, não há nada disso. Não há nada parecido. Mateus 12, versículo 24, diz que vocês são víboras. Fala sobre víboras. Que não podemos ser víboras. Amém. Escritura, escritura. Amém. Vocês, geração de víboras. Como você pode verdadeiramente escapar da ira de Deus? Não sejamos cobras astutas, mas sejamos ovelhas mansas e obedientes. Então eu quero repreender a natureza da cobra. Quantos percebem que você tem um pouco da natureza da cobra? Irmão, você é uma ovelha por completo, certo? Não há natureza de cobra em você. Oh, sim. Mas reze sobre isso. Ore sobre isso. Ore sobre isso. Sim. Veja bem, se você brincar com o que estou dizendo, se você levar isso na brincadeira, você ficará chocado e se tornará uma cobra. Sim, porque simplesmente acontece. Simplesmente acontece. Eu quero ir embora. Os casais se casam e depois só querem se separar. Sim, eles só querem se distanciar. As esposas facilmente não querem se submeter. É uma democracia. Concordar, você faz isso. Eu faço isso. É um acordo. Sim. Temos tendência a nos separar e a nos distanciar. E é por isso que as igrejas não conseguem crescer e não conseguem se desenvolver. Tudo bem. As pessoas zombavam de mim quando comecei a pregar sobre essas coisas. Oh, sim. Eles riram. Eu disse que lealdade não é algo que se prega, é algo que você comanda pela maneira como vive. Eu disse: uau. Lealdade não é algo que você tem que ensinar ou pregar. É algo que vem naturalmente. É exatamente o oposto. Na verdade, não vem naturalmente. Não é natural permanecer por perto. O que vem naturalmente é querer sair, criar algo próprio, se afastar e seguir em frente. É isso. Então você realmente tem que aprender sobre a fidelidade e acreditar que a lealdade é um tema muito bom e de grande importância. Olhe bem para isso, com toda a sua atenção. Provérbios 20, versículo 28, versão RV. Perceber. Lindo. Um rei que é profundamente leal e verdadeiramente inabalável, um monarca justo e honrado. Manterá seu poder. Era isso que eu estava compartilhando sobre Billy Graham. Mas veja a segunda parte. Diz que a lealdade manterá seu reino forte. Ela cria uma igreja forte. E as pessoas são plantadas. Quase 99%, entre 99% de todos os meus relacionamentos ainda são os mesmos. Sim, sim, sim. Está na minha mente que eu te conheço e te conhecerei até morrer. E você também me conhece até eu morrer, até você morrer. Não pense que morrerei antes de você. Pense que também pode morrer antes. Por que acha que posso morrer antes de você? Oh, sim. Sim. As pessoas que me ajudaram, as pessoas que estiveram comigo no começo, todas as pessoas são as mesmas. Sim. Eu trabalho com diferentes grupos de pessoas, mas a mentalidade e o entendimento profundo é que se trata de uma verdadeira família, uma família que Jesus Cristo criou. E você não muda de família, você realmente não muda de família. Minha família é Hayward Mills e eu faço parte dela. O que quer que tenhamos, nós estamos lá. Amém. Agora, essa é a bênção do Senhor. Amém. E se você realmente não acredita na mensagem de
fidelidade e você não a ensina de forma alguma, eu te digo que isso é um problema, de fato. Cobras vão sair rastejando do chão. E toda a igreja vai ser cada vez mais cercada por pessoas más e pessoas que odeiam, em vez de pessoas que amam. Sim? Eu me lembro quando Benny Hinn estava em Orlando. Teve uma época em que ele ia à igreja e havia pessoas do lado de fora com placas. Nós te odiamos. Vá embora. Saia de Orlando. Nós te odiamos. E coisas assim. Ódio. E você vai se surpreender ao ver que serão justamente as pessoas que você amou e cuidou. Sabe, uma vez houve uma guerra civil bastante significativa na Espanha e havia um general muito determinado que ia conquistar essa importante região. Madrid, na verdade era Madrid, ele realmente ia tomar Madrid. Então ele foi entrevistado por um jornalista sobre como ele iria tomar a cidade. Ele disse, eu tenho 4 colunas do lado de fora e uma coluna do lado de dentro. A cidade estava cercada. Ele disse, tenho 4 colunas externas e uma coluna interna. Tipo, eu tenho uma coluna de pessoas desleais, pessoas que estão na cidade, que o povo de Madrid acha que faz parte deles, mas que na verdade são meu povo. E eu tenho 4 grupos lá fora. E ele disse, vou usar mais o de dentro. Sim. Então eles começaram a fazer anúncios e publicá-los. Não confie em ninguém na cidade. Não confie nem na sua namorada. Eles faziam cartazes. Não confie, porque eles estão por aí. As pessoas, a 5ª coluna, elas estão no sistema. E veja, se algo for derrubar o ministério, será a 5ª coluna. As pessoas de dentro que realmente não pertencem e não querem pertencer. Então, minha oração por você é que você não se torne um dos monstros. Jesus disse algo, ele disse, não preguei para vocês e um de vocês é um diabo? Tenho um livro aqui chamado Um de Vocês é um Diabo. Não, essas são as palavras de Jesus Cristo. Ele estava falando com seus 12 discípulos. Ele disse, um de vocês, pastores, é um diabo, 12 de vocês, um de vocês é um diabo. Isso é sério. O que significa ter um diabo no seu meio? Ele é a pessoa que pode desestabilizar você e desestabilizar todo o ministério. Mas ele está dentro. Eu gostaria de poder te dar isso. Existe uma teoria chamada teoria de Romboso. Ou a teoria de Romboso descreve pessoas perversas. Existe uma maneira de ver pelo rosto delas que são pessoas perversas. Sim, pelo rosto. Vou te mostrar depois do culto. Não tenho internet. Eu vou te mostrar. Pelo jeito que os olhos, as maçãs do rosto e tudo mais, você pode ver que esse homem é um homem mau. E essas são as pessoas que são usadas nos filmes como pessoas más. E muitos criminosos têm essas características. Sim. Romboso ou teoria de Romboso. Verifique com seu vizinho se a teoria de Romboso está funcionando com ele. É assim que vemos os orangotangos e as pessoas desleais. Você pode ver pelos olhos deles. Mas se você não tem essa teoria, você tem que ler o livro. Sim. Que você nunca seja um demônio. Como você pode fazer isso com Jesus? Você sabe, Jesus tinha grande tolerância para com pessoas más. Quando ele conheceu a mulher samaritana, ele foi muito gentil com ela. Convidada, ela se tornou a primeira evangelista. Quando ele encontrou a mulher que cometeu adultério e a pegaram, ele foi muito gentil com ela. Ele disse, não faça mais isso. Mas quando se tratou de Judas, ele disse, teria sido melhor que você não tivesse nascido. Teria sido melhor que você não tivesse nascido. Eu gostaria que você não tivesse nascido. Não, isso é sério. Que nunca haja ninguém nesta congregação que cumpra tal papel. Sim. Quando vejo pessoas que perdem seus bebês como em um aborto espontâneo, eu sempre as encorajo. Eu digo, não se preocupe.
Talvez fosse Judas quem estava vindo, e então é melhor que ele não nasça. É melhor. Sim, não fique triste. É Judas. Ah, sim. E elas sempre se sentem encorajadas ao pensar que talvez esse sangue seja Judas indo embora pelo poder de Deus. Ah, sim. É isso que significa. Teria sido melhor que você não tivesse nascido do que se tornar um Judas. E veja como alguém te amou. Geralmente são as pessoas por quem você mais faz. Olha, as pessoas podem te contar histórias. Você as amou, cuidou delas, ajudou-as. As pessoas até te acusam de ser parcial e de gostar especialmente delas. E elas podem se virar contra você, te insultar e te acusar. Então você deve ter muito cuidado para não se tornar um verdadeiro diabo. Essas são as coisas que realmente criam esse espírito independente em nós. Se você não pregar sobre isso, as pessoas vão permanecer ignorantes. Eu tenho um livro para aqueles que são ignorantes. Eu tenho um livro para cada grupo. Sim, eu tenho um livro para cada grupo. Sim. Aqueles que são ignorantes. Você vê o evangelista Shuttlesworth ministrando e pensa que é realmente tão fácil assim, mas não é apenas isso. Veja, sua ignorância se manifesta o tempo todo. E você acha que é algo que simplesmente acontece? Tente e veja. Tente e veja, e você vai descobrir que não é tão simples assim. E você vai aprender a respeitar e a honrar. Então veja, você pode estar andando de carro com ele. Ele pode estar andando com você casualmente e você pode pensar: ah, não é nada demais. A gente só abre a Bíblia, conversa e pronto, mas não é assim. Sim, sim, indeed. Outro dia eu estava em um avião, sabe? E o piloto disse que eu deveria ir até lá. Então eu estava sentado com eles na cabine e enquanto eles iam, sabe, quando você é ignorante, pode ter todo tipo de ideia. Porque parecia que eles não estavam fazendo nada. Eu disse, mas eu também posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Você senta ali, aperta esse botão, aperta aquele, você está pousando. Ei. Então você vê alguém fazendo uma cruzada. Você vê alguém construindo uma igreja. Você vê alguém sendo dono de um prédio. Você vê alguém arrecadando fundos. Você vê alguém dando ofertas, fazendo coisas e você pensa: ah, mas isso não é nada. E assim há muita ignorância, sabe? E você observa atentamente para Eva. Quero dizer, ela foi enganada de uma forma absurda. Ela foi realmente enganada. É por isso que ela deu aquele passo. Sim, ela foi enganada. Eu me lembro de uma mulher, ela disse: estou deixando meu marido. Ei. O marido dela implorou para ela. Ele era pastor de uma grande igreja. O marido implorou para ela: por favor, não faça isso. Já vi isso várias vezes. Na minha curta experiência. Ela disse: não, eu vou embora. Então, sabe de uma coisa? Ela sentiu, ela disse: quando eu sair, essa igreja acabou. É, a igreja acabou, eu sei. Então ela pediu para o marido pagar o dinheiro do divórcio. Ela disse: pague todos esses milhões. Pague antes de fazermos o anúncio. É. Então, sim, para ter certeza de que ela receberá o dinheiro e depois ela sairá. Então ela foi paga. Então o anúncio foi feito na igreja. Igreja enorme, sim. Mas a igreja não desapareceu. Sim, a igreja não desapareceu. Sim, ignorância, sim. Então ela pegou o dinheiro. Isso aconteceu em um país cujo nome começa com S. Este país, eu lhe digo. Ela pegou o dinheiro e foi embora para um país cujo nome começa com a letra A.
Argélia, ouvi dizer que é a Argélia. O professor Jonathan diz Argélia, então eu acho que sim. E naquele país distante, Hermione foi completamente liquidada. Oh, sim, Hermione terminou sua jornada por completo, de forma definitiva e final. Você vê? Estúpido. Ignorante. Sim. Agora você sabe de uma coisa? O pastor, ele mesmo me disse, ele disse, agora eu decidi enviar dinheiro para cuidar dela. Então ele enviou dinheiro. Ela nem sabia. Ele enviou dinheiro para cuidar dela. Louco. Diga ao seu vizinho, por favor, não faça o azimo, por favor. Não vá ao azimo, por favor. Lembro-me de que havia um cara que estava ajudando Bonnke. Ele era um cara africano. Bonnke pregava e rezava por milagres. Sim. E um dia o cara decidiu, está na biografia de Bonnke. O cara disse, estou indo embora. Estou indo embora. Onde está o livro? Aqueles que estão ignorando. E ele disse, quando eu for embora, Bonnke estará completamente e totalmente acabado e finalizado. Sim, eu quero dizer a todos, vocês não podem acabar com ninguém neste mundo. Você não pode acabar com ninguém neste mundo. Sim, você não pode acabar com ninguém neste mundo. Você não pode acabar com nenhum pastor, acabar com qualquer homem de Deus, acabar com qualquer igreja, acabar com qualquer chamado, indo para qualquer lugar ou fazendo qualquer coisa. Sim, você não pode e não vai conseguir. Você é ignorante, é por isso que está dizendo o que está dizendo. Foi justamente aí que Bonnke iria voar como uma águia. Isso foi bem no início do ministério dele. Ele disse, quando eu saio, Bonnke já terminou. Bonnke está acabado. Você deveria ter visto Bonnke no fim da vida. Já se passaram 40 anos desde aquele incidente e estamos indo mais alto. E então pare de pensar, se você está aqui, você está adorando. Quando formos, a adoração não vai dar em nada. Quando eu deixar o teclado, ninguém poderá tocá-lo. Quando eu fizer isso, ninguém vai conseguir fazer aquilo. Quando eu sair da igreja, não haverá financiamento. Quando eu sair, a renda vai acabar. De onde você aprendeu essas ideias de Wazimu? Ninguém pode acabar com você. Assim, ninguém pode acabar com você. Ninguém pode acabar com você. Tivemos pessoas ao longo dos anos tentando terminar as coisas. Você não está terminando nada. Você não está terminando nada. Ah, sim, você está se acabando. Sim. Então, se você não pregar sobre isso e ensinar sobre isso, as pessoas se tornarão, número 1, demônios. Número 2, eles ignorantes. Número 3, eles devem se orgulhar. E este é um livro para aqueles que são orgulhosos. Há um livro para cada grupo. Pessoas orgulhosas. Aqueles que são orgulhosos. Orgulho de Derek diz que o primeiro pecado no universo não foi Adão e Eva. Era Lúcifer. Era orgulho. Esse é o primeiro pecado. Orgulho. Grande. Forte. Ninguém pode falar com você. Quando um pastor está pregando, você não diz amém. Você apenas. Você não escreve mais notas. Quer dizer, você sabe o que ele está dizendo. Você sabia o que ele ia dizer. Você sabe o que ele dirá amanhã. Você sabe o que ele vai dizer no ano que vem. Quer dizer, você sabe tudo. Alguém tem que ser o Wazimu. Orgulhoso. Aqueles que são orgulhosos, cuidado com esses. Você não consegue mais ensinar nada a eles? Sim. Veja, o maior sinal do seu orgulho é quando ninguém pode te corrigir, te ensinar ou te dizer nada. Eu não sei. Um cara disse, eu não quero ser mais o assunto de nenhuma reunião. Foi isso que ele disse. Eu disse, eu não quero ser assunto reunião. Visitei um cara na casa dele. Eu disse, escute, somos Cristo. Haver paz e harmonia entre Cristo. Ele disse, saia da minha casa.
Ele me colocou para fora da casa dele. Ele disse: é. E as últimas palavras dele foram: eu não preciso de você e você não precisa de mim. Eu disse: uau, eu não preciso de você e você não precisa de mim. Não existe isso. A Bíblia diz: eles sem nós não são aperfeiçoados. Hebreus. Eles sem nós não são aperfeiçoados. Você precisa de mim e eu preciso de você. Você sempre vai precisar de mim e eu sempre vou precisar de você para sermos perfeitos. Amém. Diga para alguém ao seu lado: olha, eu preciso de você. Acho que preciso de você a partir de hoje. Eu quero que você esteja na minha vida. Oh, sim. Hebreus 11, versículo 40. Sublinhe isso. Aquele dia, sem a nossa presença, não seria de forma alguma perfeito. Você poderia, por favor, me dizer um grande e sonoro amém? Agora, você ainda está por aí? Tem certeza de que ainda está aqui? Se você não ensinar sobre fidelidade e expulsar esse espírito independente, as pessoas simplesmente o acusarão. E eu tenho um livro para aqueles que os acusam. Coloque os livros no lugar. Quando eu anunciar o livro, coloque-o aqui. Aqueles que te acusam. Não há como estar no ministério sem muitas acusações. Você precisa entender isso. Em Apocalipse capítulo 12, o diabo é chamado de acusador. Acusador. E a acusação enfraquece você. E você deve ter muito cuidado para não se tornar um acusador. Por que me acusar? Você está me acusando. Isso não vai me mudar. Isso não vai me tornar melhor. Acusações não tornam as pessoas melhores. Acusações são uma obra do diabo. O próprio Deus não nos acusa. É o diabo quem acusa. Quantos querem uma nova unção nesta igreja e no seu ministério? Se você quer uma graça forte na sua igreja, você deve silenciar as acusações. Sim. Há pessoas que me acusam, eu não perco meu tempo. Leia. Ler ou ouvir, porque eu realmente não quero ouvir, porque eles querem que eu ouça, e eu não quero ouvir de jeito nenhum. Quanto mais você ouve acusações, é como se estivesse ouvindo a voz de Satanás. Satanás está falando. É como se ele pudesse ter uma voz e falar com você, ele despejaria todo o seu ódio e aversão por você. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 10, o acusador é o que é derrubado. Não permita que os acusadores fiquem por perto de você. Jogue-os para fora, imediatamente. Jogá-los onde? Alguns de vocês são mais sábios que Deus. Apresente-se, Senhor, homem sábio. Acho que há alguém ao meu lado mais sábio que Deus. Provérbios 2:10. Ele diz: ouvi uma grande voz dizendo: agora chegou a salvação, a força, o reino de Deus e o poder do seu Cristo. Por quê? Porque o acusador, aquele que te acusa sobre dinheiro, te acusa sobre isso, te acusa sobre aquilo, te acusa sobre tudo o que você pode imaginar. Quantos já foram acusados antes? Uma vez que você esteja no ministério, você será acusado. Aqueles que te acusam. E você deve lidar com eles. Você deve silenciá-los. E você deve expulsá-los da sua vida. Porque se você não tomar cuidado, isso vai te enfraquecer. Ó, sim. Um dia, um pastor impunha as mãos após uma convenção. Ele impunha as mãos. Ao chegar em casa, sua esposa disse: ouça, quero conversar. Ele disse: o que foi? Ela disse: sabe, você estava impondo as mãos em todo mundo, mas lembra da mulher de vestido vermelho? Quando você chegou naquela mulher, sua imposição de mãos foi mais longa do que nas outras pessoas. E também foi mais intensa, como se você realmente estivesse ministrando.
Isso virou uma discussão e o pastor disse: "Eu não impus as mãos por mais tempo. Tiveram que pegar o vídeo do culto, rodar e analisar. 2 minutos e 1 segundo. No dia seguinte, ele voltou novamente e a mesma mulher, dessa vez, estava usando um vestido azul vibrante. Ela também foi à frente novamente. Então, enquanto ele estava impondo as mãos, ele abriu os olhos e viu que a mulher estava lá. Então, desta vez, quando ele chegou até ela, Pai, em nome de Jesus. Então, ele continuou muito rápido e passou muito rápido. Sim. Sabe, a força para impor as mãos se foi. Sim. De uma acusação. Do mesmo trabalho que você está fazendo. Acusar de alguma coisa. Às vezes você acusa seu marido de estar interessado em alguém. É quando ele começa a notar a pessoa. Ele nunca viu aquela pessoa antes. Então, aprenda sobre a acusação. A acusação não mude as coisas. A acusação estraga as coisas. Porque é a arma de Satanás. Vença o mal com o bem, não com o mal. Não se vence o mal com outro mal. Acho que vou para a Tanzânia agora porque meu tempo acabou. Sim? Ó, sim. Volte comigo para Isaías. A propósito, quero mostrar uma coisa a vocês com isso. Você ainda está por aí? Sim? Agora, Isaías 58. Vejamos o versículo 8. Bíblia americana, por favor, se não se importa. A Bíblia americana. NASB. Isaías 58, versículo 8. Olha isso. Ele está falando sobre jejum. Mas ele diz alguma coisa. Ele diz, então sua luz. Talvez devêssemos ler o versículo 7, porque estamos lendo a Bíblia. Não é para dividir, ele está falando sobre o jejum. Quando você vê o nu para cobri-lo, versículo 8. Versículo 8. Então sua luz irá brilhar. O amanhecer, quantos querem que suas luzes se apaguem? Quantos querem que as coisas mudem? Acredito que as coisas estão mudando e sua retidão irá adiante de você. Você está ouvindo? E a glória do Senhor será seu Deus raro e belo agora? Versículo 9. Então você clamará e o Senhor responderá. Quantos querem que as orações dos santos sejam atendidas? Não se esqueçam todos de Isaías 58, versículo 9. Diz, você vai chorar e ele dirá, aqui estou. Se você remover o jugo do meio de você, e o que mais? O apontar do dedo, aquele dedo acusador. Se você tirar esse dedo acusador e parar de falar mal dos outros, e se você realmente evitar essas atitudes negativas, isso fará uma grande diferença em sua vida. Então, o que vai acontecer? Sua luz vai chegar. Tudo bem. Então sua luz, então sua própria luz brilhante e resplandecente surgirá na escuridão total e profunda. Para muitos de nós, a luz agora vai brilhar mais forte. Se puder, livre-se dos acusadores. Os acusadores. Sim, e a sua escuridão se tornará como o meio-dia. Uau! Versículo 11. Tudo bem. E o Senhor o guiará continuamente. Então veja bem, você não ouve a orientação de Deus porque você se sente acusador. Aqueles que acusam Benihim de qualquer coisa, como receberão a luz de Deus em meio à obscuridade? Como você acusa os servos de Deus? Você acusa os evangelistas. Shuttlesworth. Como a luz, sua luz nunca surgirá na obscuridade. Isso nunca o tirará da obscuridade. Sim. Veja o versículo 8 novamente. Então, sua luz surgirá, romperá como o amanhecer. Sua recuperação ocorrerá rapidamente, e a tua justiça irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a vossa retaguarda. Quando você faz o quê? Versículo 9. Então você ligará, você começa a ter respostas. E o Senhor responderá. Aprendi esse verso com Rick Joyner. Não me importo de lhe contar onde aprendi as coisas.
Aprendi isso com ele. Ele disse, então você vai chorar. E ele dirá, aqui estou. Se você tirar o jugo do meio de vocês e o apontar do dedo, tantos de vocês apontam o dedo, olhem para isso. Isso é um erro, isso é um pecado, isso está completamente errado. Isso está errado. Isso não é bom, isso está errado. A que isso levou? É julgamento injusto, autojustiça e apontar de dedos. Vamos lá, cara. Não levou a nada. Isso não traz nenhuma graça para a igreja? Isso não traz graça à sua vida? Pare de acusar. Pare de encontrar falhas. Pare de encontrar coisas erradas em outros pastores e igrejas. Por que você não começa a se concentrar em algo maravilhoso? Ouvi dizer que Bible Graham não fala em línguas, mas nunca pensei nisso. Nunca encontrarei nada de errado, seja você batista, católico, seja o que for. Para mim, só consigo ver algo bom. Meus olhos estão treinados para coisas boas. Quero ver algo bom e ser abençoado. Eu não ligo. Senhor, homem justo, diga ao seu vizinho, ouvi dizer que você é uma pessoa justa, ouvi dizer que você é esse cara justo, que encontra defeitos em coisas. Atenção, cuidado com aqueles dentre vocês que são especialmente justos. Senhor, bom. Não encontramos seus ensinamentos doutrinariamente corretos. Por que você veio aqui então? Por que você veio aqui então? Por que você se incomoda? Por que você se incomoda? O que há de errado com você? Em Mateus capítulo 25, a parábola do homem dos 5 talentos e também o homem que tinha apenas 1 talento e, infelizmente, não produziu nenhum fruto. O problema dele era encontrar defeitos. Ele diz, eu sei que tu és um homem severo. Você imediatamente vê defeitos. Qualquer pessoa que vem aqui, você vê defeitos no pastor Jonathan ou na esposa dele, ou em qualquer coisa que estamos fazendo aqui. Eu nem sei por que você está aqui. Nós nem precisamos de você aqui. Nós nem queremos que você esteja aqui. Queremos que você vá embora. Queremos assinar a sua saída. Queremos que você saia e vamos dar baixa na sua saída. Provérbios 22, versículo 10. Olhe Provérbios 22, versículo 10. Provérbios 22, versículo 10. Estamos dando baixa na sua saída. Expulse o zombador e a discórdia se irá. Expulse o zombador. Você não aconselha zombadores, você os expulsa. Você diz, saia, vá embora, vá embora, vá embora. Vá para outra igreja e a contenda sairá junto. Perceba isso. Alguns de vocês mantiveram zombadores em sua igreja e isso os enfraqueceu. A presença deles enfraquece você. Expulse o desprezo e a contenda acabará. Sim, a contenda e a reprovação cessarão. Leve-o para fora. Sabe, muitos anos atrás, quando comecei a pregar, ninguém me apoiava. E senti que Deus me chamou e tomei uma decisão ousada. Eu disse, vou começar uma igreja. As pessoas começaram a me criticar. Sabe, o problema que eles tinham era com a minha pregação. Primeiro de tudo, o problema que eles tinham era que não tinham certeza se eu tinha sido chamado. Porque eu era estudante de medicina. Então, o que um estudante de medicina, uma igreja? O segundo problema era andar enquanto pregava. Tipo, agora eu estou andando por aí. Ele anda para cima e para baixo. O terceiro problema eles tinham era eu bebia água enquanto pregava. Era um grande problema. Era um grande problema. Quero dizer, assim, tantas e muitas críticas. Sabe, eu lhe digo, eu era um pastor novato e este foi, de fato, o meu primeiro sermão neste mundo. Sim, foi o meu primeiro sermão. E eu te digo, no sábado. Comecei a ficar com dor de barriga aos sábados de puro medo porque os caras só criticavam, falavam mal de mim. Então, principalmente quando vou à igreja. Eles costumavam sentar na segunda fileira, sabe? E as pessoas querem sair da segunda fileira agora.
mas eles costumavam sentar ali daquele jeito. E é como se eles falassem de mim. Nossa, minhas mãos costumavam tremer, o microfone tremia assim e minha boca ficava seca. Uau! E eu ficarei com tanto medo. Se eu não tivesse minhas anotações, não poderia pregar. Um dia eu fui à igreja e deixei minhas anotações em casa. Tive que correr de volta. Achei que era mais rápido que a Fórmula 1, dirigindo o caminho para pegar minhas anotações e voltar. Porque esses caras estavam me encarando, olhando, poucos membros, mas ainda assim poderosos em suas críticas e acusações. Cuidado vocês que têm suas igrejas pequenas e veem as pessoas sentadas com olhos olhando para você, questionando o chamado à pregação você está dizendo. E um dia eu tive um sonho. E no sonho eu era um boxeador. Eu estava usando um short azul. Meu oponente estava usando um short vermelho. Ou o contrário. E começamos a lutar, boxear. Acho que foram 11 rounds. Sim, fui até o 11º round e, de repente, saí completamente do sonho e estava deitado no chão sem conseguir me levantar. Você sabe quem era o outro boxeador? Quantos querem saber? Eu deveria ir para a Tanzânia para contar ao povo quem era o outro boxeador. A outra boxeadora era uma garota que costumava cantar antes de eu pregar. Sim. E o Senhor me mostrou e disse: essas pessoas estão criticando você. Sim, estão discutindo, analisando, falando sobre você. Liguei para o líder deles. Eu disse: irmão, venha ao meu quarto para uma reunião. Eles vieram. Eu disse: sentem-se no chão. E eu tinha meu versículo forte, Provérbios 22, versículo 10. Expulse o zombador. Eu disse: irmão, a partir de hoje, você está fora desta igreja. O quê? Eu disse: sim, o quê? Você está fora. Saia daqui. Ele disse: eu não preciso sair. Posso ficar por aqui. Posso ajudar na recepção e posso ajudar. Eu disse: não. Eu não te quero. A Bíblia disse: expulse o zombador e as contendas cessarão. E eu o expulsei. Ele saiu. Aquele cantor saiu e muitos outros, todos eles foram embora. E daquele dia até hoje, as mesmas pessoas que estiveram comigo são as mesmas pessoas que estiveram comigo todos esses 35 anos de ministério. Sim. É melhor ter menos pessoas leais do que um monte de gente questionadora, acusadora e desconfiada. Então, se não, ensine sobre lealdade e assim por diante. Você vai ter isso. Esse é meu livro, Lealdade e Deslealdade. Satanás não gosta disso e muitos dos seus agentes também não gostam deste livro. Então, quando você não ensina sobre lealdade e fidelidade, você acaba tendo filhos perigosos. O que é um filho perigoso? Um filho perigoso é Absalão. Você se lembra de Absalão? Absalão era filho do rei Davi. O rei Davi foi atacado de forma violenta e inesperada pelo próprio pai. Ele foi atacado pelo próprio filho. Que você nunca ataque seu pai. E alguém que foi bom para você no ministério. Todos os estudantes de Bíblia fiquem de pé. Estudantes de Bíblia aqui, fiquem de pé. Olhem para todos vocês. Que você nunca, você ouviu bem o que eu disse. Nunca, jamais, em hipótese alguma, ataque o seu pai. O evangelista montou uma escola bíblica, dando a você a oportunidade de aprender algo valioso e significativo. Organizou para que eu viesse aqui pregar para vocês. Olhe, estou falando com você. Você está aprendendo. Sabe, houve pessoas que estiveram nesta igreja e foram embora. Você deveria ouvir algumas das bobagens que eles dizem. Não conheço ninguém, mas sei que existem. Eu sei que elas existem, porque esse é meu trabalho. Sim. Então vocês todos precisam ter cuidado. Porque Davi ficou feliz quando Absalão nasceu. Ele estava segurando-o. Você sabe como quando nasce um bebê? Absalão. É? E Absalão cresceu.
Quando Absalão já era um homem grande, ele pegou em armas para atacar seu próprio pai. E isso é uma maldição. Então a grande bênção, veja bem, é que não há nada como um ministério sem um pai. Você pode não gostar de ouvir isso, mas não tem nada. 1 Coríntios 4,15. Diz que você pode ter muitos professores, 10.000 professores, mas não tem muitos pais. Pai. Um pai não é um velho. Um pai é alguém que faz você existir. Você não existiria se o pastor Jonathan Shuttlesworth não tivesse criado esta escola. Verdadeiro ou falso? Você não existiria. Não masque chiclete na igreja, por favor. Amém. Posso dizer isso na América? Sim. Ok. Amém. Tudo bem. Ouvi. Nunca saia deste lugar e se torne uma má pessoa para esta igreja. Existem pessoas assim. E se esta igreja durar muito, vai aparecer um Absalão. Vai ter gente que vai chegar e dizer, sabe, nós temos informações, nós sabemos disso, já trabalhamos no mais alto nível, e tem isso acontecendo, e tem aquilo. E eles vão chegar com provérbios, e vão dizer, sabe, quando um crocodilo sai debaixo de um arbusto, debaixo do lago, e te diz que tem uma cobra lá, você tem que acreditar nele. Entendeu? Vou repetir. Quando um crocodilo sai debaixo d'água do lago e te diz que tem uma cobra lá embaixo, você tem que acreditar nele, porque ele é de lá, ele vem das águas escuras, ele sabe o que tem lá. E eles usam esses provérbios e dizem coisas como, sabe, nós sabemos porque trabalhamos lá. Sabe, nós sabemos disso, sabemos daquilo e, sabe, tem isso acontecendo. E, sabe, não é tudo, é o que posso dizer. Sabe, apenas ore sobre isso, sabe? Por que você não ora? E vamos entregar isso a Deus, vamos entregar todas as coisas ao Senhor. Ei, vocês têm essas coisas na América? Eu achava que era só fora daqui. A América é a sede de todas essas coisas. Absalão, como você pôde atacar seu próprio pai, o rei? Sim. Como você pode atacar seu próprio pai? Quer dizer, isso é de alto nível. Aquele que te nutriu, aquele que te ajudou, aquele que falou com você, aquele cujo jeans você usa. Você se parece com ele, você fala como ele. Veja, esta igreja, o DNA espiritual desta igreja é um DNA espiritual. É uma coisa espiritual. Olhe para nós hoje. Hoje é o quê? O que é hoje? Quinta-feira. É sim. Estamos de manhã. Olhe para isso. Estamos na América. Estamos falando sobre Deus e o ministério. Sim. Estamos todos aqui. Estamos felizes por estar aqui. Já estamos conversando há algum tempo. Isso não é um sermão de 33 minutos. Não. Algo está acontecendo. Você cresce. Você é abençoado por estar aqui. E seja grato. Tenha cuidado ao lidar com pessoas que foram responsáveis pela sua existência. Tenha cuidado. Você pode acabar com a sua própria vida. Se você é cristão, há um versículo básico que você precisa entender. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e para que vivas muito tempo sobre a terra. As pessoas não honram. Viemos da África. Estamos honrando os pais. Você me ouviu mencionar o nome de Kenneth Hagin. Muitos pastores não mencionam isso, eles não mencionam nome, eles dizem, eu sou o dono. Deus me chamou. Deus falou comigo no meio da noite. Ele disse, eu te envio às nações do mundo. Ei! Quer dizer, você nunca reconhece ninguém. Você nunca menciona o nome de ninguém. Você nunca honra ninguém. Como você espera ser honrado algum dia? Como você espera ser honrado algum dia? Como você espera ser honrado algum dia? Alguns de vocês brigaram com o pastor que os treinou e ajudou. É por isso que você não é nada. É por isso que estou te dizendo porque você não é nada. Ah, sim, você não vale nem um monte de feijões. Você não é nada diante de Deus, nem no ministério, por quebrar princípios fundamentais e o terceiro dos 10 mandamentos. Você está quebrando esse mandamento e tentando servir a Deus, o que não é possível. Sabe, o pastor Jonathan é um pai para você. Ele não é um empregador. Ele não é um empregador.
Não pense dessa forma. Eu não gosto disso. Não pense em dinheiro. Não pense em emprego. Pense em família. Pense em como Deus pensa. Quem é minha mãe? Quem é minha irmã? Quem é meu irmão? Quem é minha família? É por isso que viemos de fora e enxergamos de longe e estamos honrando o Padre Kuhlman enquanto vocês desprezam o Padre Kuhlman. Eu não sei o milagre que o Padre Kuhlman estava realizando. Eu tenho um livro, eu não sei, ele existe. Foi escrito por médico, raio-x, tomografias. As fotos estão no livro. Você conhece esse livro? Eu tinha esse livro. Eu teria que procurá-lo. Eu tinha as tomografias, os raios-x, milagres de cura. Onde está essa unção? Onde está a cura? Onde está o milagre? Onde estão as cruzadas? Onde estão as grandes igrejas? O que você combate nunca chegará perto de você. O que você ataca vai fugir de você. O que você honra virá até você. Sim. Você atacou grandes unções e grandes poderes. Isso os espia. E você fala de forma estranha sobre pessoas que Deus está usando. No entanto, Deus usa você. Você está acabado. Você está acabado no ministério. Vocês que estão no ministério de música comecem a se enxergar como filhos. Sim, não se vejam como funcionários. Não se vejam como pessoas. Estamos aqui para ajudar, sabe? Viemos trazer nosso dom. Você sabe o que é uma barba? Uma barba é algo que faz parte do corpo, mas quando a removemos, o corpo continua normalmente. Na verdade, você até fica com uma aparência melhor. Você fica melhor sem a sua barba, estou te dizendo. Alguns de vocês que acham que são funcionários aqui, a igreja vai ficar melhor sem vocês. Assim, no dia em que você se for, a igreja está melhor. Lance fora o canto e se esforce, você verá. Experimente e veja. Experimente e veja. Então, para vocês, escrevi um livro, para aqueles que são filhos perigosos. Um filho perigoso é aquele que pode se rebelar e atacar o próprio pai. Já vi muito disso. Sim. Não muitos, mas já vi alguns. Há pessoas determinadas a cumprir o que está no livro. Como se tivessem lido, deixe-me cumprir a página 20. Ei, você ainda está por aí? Ou você está indo embora? Depois temos aqueles que ficam ofendidos. Sim, aqueles que se sentem ofendidos. Você está ferido, você não pode, escute, você não pode permanecer em uma igreja sem se sentir ofendido por alguma coisa. A Bíblia diz em Levítico que um sacerdote não deve ter furúnculos. O que é um furúnculo? Um furúnculo é um corte que não cicatrizou. Então ele incha e se transforma em um inchaço, porque não está cicatrizando e está pegando outra coisa. Muitos de nós estamos ofendidos. Para ser um ministro, você não pode ter feridas abertas. Você precisa saber como ter um espírito doce e superar as mágoas e dores que surgem no ministério. Sim. Você não pode. No meu livro sobre os passos para a unção, eu falo sobre isso. Você não pode ter a unção, talvez esta noite, você não pode ter a unção. Você não pode ter a unção com cabeças. Você precisa ter um espírito doce. Sim. É por isso que você não pode ouvir certas coisas. Você precisa livre. Você precisa fluir. Você precisa fluir. Você precisa apenas conseguir seguir em frente. Sim. Caso contrário, você muda. A Bíblia chama de raiz de amargura. Ela envenena, contamina. Ela te muda no ministério. Não se ofenda. Não se ofenda. Talvez eu estivesse pregando e fui até você, acenando a mão na sua direção, as pessoas olhando para você. E isso estava no vídeo. Sim, tudo bem. Eles colocaram na tela.
Não se ofenda, não se magoe, não se magoe. Porque uma igreja, e se você não pregar sobre fidelidade, vai perder quase todo mundo por causa da ofensa. Sim. Achei que você fosse me pagar mais de 2.000. Achei que eu ganharia, sabe, qualquer coisa, mas você só está me dando R$ 300. Achei que eu receberia isso. Achei isso. Achei que você me levaria junto. Uma vez estávamos viajando e havia um cara que achava que seria chamado para pregar quando o pastor estivesse ausente. E ele não foi chamado para pregar. E outra pessoa foi chamada para pregar. Olha, o cara ficou, quero dizer, ele surtou. Quero dizer, ele deixou o ministério por causa disso. Sim, ele deixou o ministério por não ter sido chamado para pregar quando o pastor não estava lá. Ele voltou muitos anos depois. Ele disse, você percebe que ele foi o azimo e então ele está curado. Aleluia. Aqueles que se sentem ofendidos. Você já foi ferido antes desde que entrou para a igreja? Quantos estudantes da Bíblia já se machucaram antes? Levante a mão. Levante a mão corretamente. Olhem para todos. Olhe para eles. Então, se você se machuca assim na escola, quanto mais no ministério real? Então, neste caso, tente superar isso agora, por favor. Tente. Supere isso, por favor, e que se realize. Amém. E então temos aqueles que esquecem. Se você não ensinar Hebreus 6, versículo 10, Hebreus 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto para se esquecer. Certo? Então olhe para o livro na tela. Aqueles que esquecem é um livro muito bom. Leia-o. Eles vão te abençoar. Deus está te dando a unção da sabedoria. Sem isso, a natureza humana vai esquecer. Vai se tornar um filho perigoso. Vai se tornar um Absalão. Vai se ofender. Tudo isso vai acontecer naturalmente. Quero dizer, você não precisa se preparar para isso, simplesmente vai acontecer. É assim que é trabalhar com seres humanos. Sabe, muitos anos atrás, minha mãe, minha querida mãe, eu estava pedindo para ela fazer um trabalho para ajudar na igreja. E ela disse, sem problema. Mas ela disse com uma condição, minha mãe, que tem mais de 80 anos. Ela disse, eu faço qualquer coisa, sabe? Exceto se tiver a ver com os próprios seres humanos. Ela disse, se for com papel, armários, computador, máquina de escrever, eu faço. Mas se tiver a ver com seres humanos, não. Porque essa é a natureza humana. Sim. As pessoas vão esquecer como você foi bom para elas. Como você foi gentil. Quero dizer, Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do labor de amor. E veja, em uma igreja como esta, podemos facilmente esquecer o que nosso pastor faz por nós. Sim, há muitos de vocês. Vocês valorizam os visitantes quando eles vêm, vocês valorizam o ministro visitante, mas o maior ministro visitante nesta igreja é o pastor Jonathan Shuttlesworth. É o maior ministro visitante aqui. Ele é aquele que Deus colocou para vocês e é ele quem deve ser mais valorizado do que qualquer um que venha passar por aqui. Sim, entendi perfeitamente. Não sinto que vocês estão aplaudindo. Vocês parecem embaixadores. Vocês parecem diplomatas que estão, vocês sabem. Sim, yes, indeed, sim. Sim, absolutely, yes. Oh, yes, sim, most certainly. Yes, sim, without a doubt. Sim, yes, indeed, it is so. Ele é a pessoa mais importante e fundamental aqui, que está trabalhando arduamente e com grande dedicação. Olhem para a Escritura. O seu trabalho e obra de amor. Ele está apenas trabalhando incansavelmente, se dedicando dia e noite com imensa paixão por amor a Deus e a todos vocês. Ele não está esperando nada de vocês. Ele nem precisa de nada de vocês. Mas vejam, as pessoas esquecem. As pessoas esquecem. E quando chega a hora de valorizar e honrar, as pessoas não valorizam e não honram, especialmente os pastores. Vocês têm pastores, sabem, de coração partido.
Ontem rezei por alguém, ele está no ministério há anos. Eu disse, este homem está com o coração partido. A maioria dos pastores mais velhos está com o coração partido. Se for mais velho, quero dizer, veja bem, eles tiveram muitas e valiosas experiências de vida, de fato. E é quase como se eles nem soubessem o que fazer. Sim. Eles nem querem confiar nas pessoas, amar as pessoas, ajudar ninguém. Porque as pessoas que eles ajudaram e amaram foram traídos. Sim. A irmã Kuhlman, ela foi processada pelo seu pianista. Sabe, quero dizer, as pessoas que ela amava, os cantores que ela, sabe, quando ele ia cantar, ela o arrumava antes, colocava o terno, a gravata, e ela tinha tanto orgulho dele. Ela tinha tanto orgulho do pianista e de tudo isso. Quero dizer, esse cara a processou no final da vida dela. É algo impressionante. Não. Veja, não podemos esquecer. E todas essas pessoas não seriam absolutamente nada se não fosse pelo servo do Senhor. Então eu quero que vocês saibam que a pessoa mais grandiosa e verdadeiramente importante a ser honrada é o servo do Senhor. No meio de vocês, estou dizendo, é o seu próprio pastor que está realizando um trabalho e uma obra de amor entre vocês. Não se esqueça disso. Agora, você sabia que a honra é uma semente? Você sabia que a honra é uma semente? É uma semente que você planta. Ó, sim? Veja, há muitas pessoas aqui. Você não é honrado porque você não honra. Sabe, uma vez houve um pastor em Gana, o bispo Duncan Williams. Era seu aniversário. O que é isso? Ah, desculpa. Porque ele bebe água quando está pregando. Porque é seco. E era seu aniversário, então ele deu uma festinha em casa. Então eu fui naquela noite e sairíamos por volta da meia-noite. E eu disse, tchau, boa noite, estamos indo. Ele disse, vou te levar até o carro. Então ele saiu de casa e caminhou comigo até meu carro. Eu disse, não precisa fazer isso, porque ele é um pai. Ele estava lá, eu frequentava a igreja dele. Quando chegamos ao meu carro, ele levantou as mãos assim e disse, que você também seja celebrado e honrado. Assim como você veio me honrar e celebrar, que as pessoas também te celebrem e te honrem da mesma forma. Honra é uma semente. Veja, se você nunca honra, nunca será honrado. Você nunca semeia uma semente na vida de alguém. Uma semente nunca será semeada na sua vida. Estou te dizendo, é sobrenatural. Nunca vai nem passar pela cabeça de alguém te honrar. Alguns de vocês não têm honra em suas igrejas. Porque seus membros nunca viram você honrando alguém. Eles nunca te ouviram. Você nem sequer mencionou o nome de alguém. Muitos vieram à conferência pela conexão com o pastor Jonathan, mas nunca mencionariam o nome dele na igreja. Ou pregamos, mas não mencionamos. Mencionamos apenas o nome de Jesus. Realmente? Você só menciona o nome de Jesus. De onde você tira todas essas coisas? Tipo, não sei, algum tipo de justiça muito especial e algum tipo de julgamento bem injusto? Você só menciona o nome de Jesus. Uau! Não queremos honrar os homens. Queremos ficar com Deus. Uau! Parece tão super religioso. Cuidado com essas pessoas especiais e justas. Sim. Honra. E você ficará honrado. De jeito nenhum. Gálatas 6 e versículo 7. De jeito nenhum. O que quer que seja significa o que quer que seja. Tudo o que o homem semeia, seja o que for que você semeia. Se é honra, você colherá honra. Assim como os membros da sua igreja não conhecem ninguém. E os membros da sua igreja nunca mencionarão seu nome quando estiverem compartilhando ou pregando. Porque você nunca menciona o nome de ninguém. Sim? Mas Jesus, quando vinha, sempre mencionava seu pai. Ele diz, eu faço o que vejo meu pai fazendo.
Sim. Então, a partir de hoje, vejo honra chegando à sua vida. Eu vejo fidelidade. Eu vejo fidelidade. Vejo um bom espírito. Uma boa atitude. Um bom espírito, um espírito bom e fiel, entrando em você, entrando na igreja. Ser fiel até a morte, não por 4 anos, não por 3 anos, não por apenas uma temporada. Ser fiel até a morte. Amém e amém. Aqueles que te honram. Eu também tenho um livro sobre isso. Aqueles que te honram, sim. Oh, sim, 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 sim. Aqueles que te honram muito. Sugiro que você leia. Aprenda. Ensine-o. Ensine as pessoas a honrar. Você ficará chocado. Todo o seu ministério vai mudar. Um ministro visitante veio à nossa igreja. Ele disse que nunca foi tão homenageado quanto quando veio à igreja. Ele disse que muitas pessoas o homenagearam. Ele disse que não sabe disso. Oh, sim. Aqueles que te abandonam. Há outro livro. Aqueles que te abandonam. É outra história. Talvez para outra ocasião. Mas eu quero dizer a você, não vá embora. Amém. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles, o tolo. Ele disse, estou indo embora. Sim. E quando ele foi embora, ele perdeu tudo. Aqueles que te abandonam. Sim. Quando você sai da casa do seu pai, o que você espera? Alguns de vocês deixaram a casa de seu pai. Você não viveu bem. Agora você diz que está fazendo ministério. Em vez de dizer, eu me levantarei e voltarei. E direi, pequei contra o céu e contra ti. Você não quer dizer isso, porque você não quer admitir que está errado. Mas hoje também é um dia de arrependimento. E aqueles que fingem. Todos esses são comportamentos que temos. Temos muitos impostores aqui, muitos fingidores. Fingir é uma coisa maligna que vem de Lúcifer. Sim. Então eu acredito que você está sendo curado hoje. Aqueles que fingem. Você vê os olhos? Essa é a teoria de Romso, ou algo assim. Você pode ver as pessoas mais no rosto. Pai, seu rosto é bonito. Amém. Todos de pé, por favor. Cada um em pé. Aleluia. What a truly blessed moment. Aleluia. Levante a mão, vamos rezar. Nós rezamos, continuamos a noite. Pai, obrigado pelo teu poder grandioso que está agindo de forma tão maravilhosa. Obrigado pela honra e fidelidade. Coloque a mão no seu coração. Pai, que toda semente de serpente que esteja em alguém, a semente de separação e independência, a semente de ser uma pessoa perigosa e ingrata, que esse espírito maligno, esse mal, não esteja mais presente em nós. Eu oro por um bom espírito, Senhor, um espírito fiel. A tua palavra diz, um homem fiel, quem o achará? Eu te agradeço. Todos aqui estão voltando para suas igrejas, para encontrar muitos homens fiéis, muitos homens fiéis. Obrigado pela construção de mega igrejas. Nós te damos graças. Nós te louvamos em nome de Jesus e todos gritaram amém. Deus te abençoe. Obrigado.